Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Essa palavra Betesda significa lugar de misericórdia. Eu fiz questão de pesquisar sobre isso. Betesda significa lugar de misericórdia, lugar de resposta de Deus também. Continuando. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, que esperavam o movimento da água, a água do tanque de Betesda. E porquanto um anjo descia em certo tempo aquele tanque, e ele agitava aquela água, e o primeiro, eu vou repetir, o primeiro, isso nos leva a entender que apenas o primeiro, que descia aquele tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos, irmãos? Quantos anos? 38 anos. 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ou seja, 38 anos, disse-lhe: queres ser curado? Uau! 38 anos! À beira daquele tanque chamado Betesda, lugar de misericórdia, havia uma tradição, e a Bíblia diz que em determinado tempo, alguns historiadores, que era uma vez no ano, o anjo do Senhor descia naquele lugar, naquele exato momento. E eu fico imaginando, irmãos, tenta imaginar essa cena. Quantos enfermos não deveria ter ali? Eu acho que dezenas, talvez centenas. O tanque, todos aqueles enfermos, há vários meses, semanas, dias, observando aquele tanque. Alguns deles talvez nem dormissem direito, observando aquele tanque. E imagina se esse anjo chegasse de madrugada e de repente alguém ouvia o barulho e aquela gritaria e todos saíam correndo, ou rastejando, ou se arrastando, ou da forma que podiam, porque o primeiro que entrasse era curado. Agora imagina a alegria desse primeiro que entrava. Ele era curado. Um entrava, Derones, e era curado. Mas imagina a frustração de todos aqueles outros que não entravam. Bom, eles tinham uma expectativa, né? Daqui a um ano talvez vai descer outra vez o anjo. E quem sabe dessa vez eu não seja o mais rápido, eu não seja o primeiro. E aí então eu entre e eu também vou ser curado. Então naquele dia havia uma alegria e havia dezenas ou centenas de frustrações. Continuando o texto aqui, onde nós paramos. O enfermo respondeu-lhe o Senhor, verso 7, não tem homem nenhum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagina, 38 anos, em 38 anos, todas as vezes, ele ia e alguém chegava primeiro do que ele, não tinha ninguém que pudesse ajudar. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. A gente vai deixar para ler o verso 9 daqui a pouquinho. Deixa eu falar para vocês algumas coisas dentro do espectro do universo familiar, porque eu tenho falado sobre esse tema ultimamente, Deus tem colocado isso muito forte no meu coração, sobre a importância da restauração, da cura, da transformação da família. Quem aqui tem família, levanta a mão. Todos nós temos família, amém? Você pode louvar a Deus pela sua família, você pode dizer assim, minha família é uma bênção, amém? Aleluia. Mas a sua família não é perfeita. A minha também não. A sua família tem problemas, a minha também tem. As nossas gerações anteriores, elas pisaram na bola, elas erraram, elas pecaram, e talvez chegou à nossa vida aquilo que a Bíblia pode chamar de iniquidade, maldição, eu não sei, mas certamente nós herdamos bênçãos, mas também maldições, está na Bíblia. E dentro desse espectro de família, Deus tem falado muito ao meu coração sobre nós criarmos raízes profundas e olhar pela perspectiva de que Deus, Ele quer transformar e Ele quer curar a nossa família. Posso ouvir um amém? Amém. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, nós observamos que naquele tempo, aquele homem e aquelas dezenas ou centenas de pessoas tinham uma enfermidade, aquela enfermidade ela era física, e eles aguardavam um momento do ano que aquele anjo descia, alguma coisa acontecia, e alguns poucos deles eram curados. E eu hoje, Deus tem me dado, eu considero que o privilégio de trabalhar com famílias, de trabalhar com casais, de trabalhar com
pais e filhos, filhos e pais. E quando eu olho para a palavra de Deus, especialmente o último texto que está lá escrito no Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito: e nos últimos dias eu enviarei Elias, não a pessoa de Elias, mas a unção que estava sobre esse profeta. E eu quero te lembrar que a unção que estava sobre Elias era uma unção de transição geracional, porque Elias, ele fez 7 grandes milagres, mas ele mesmo disse: olha, Eliseu, se você estiver perto de mim, na hora que eu for arrebatado, vai vir sobre você uma porção dobrada, assim como você deseja, do Espírito. E assim aconteceu, porque os historiadores contando, descobrem que Eliseu ele fez 14 grandes milagres. Então a unção que foi passada de Elias para Eliseu foi uma unção e uma porção dobrada. E agora a palavra de Deus diz em Malaquias que nos últimos dias vai vir Elias, ou seja, uma unção, uma porção dobrada. E que dias são esses? Eu vou dizer para você, são esses dias que nós vivemos. Aponta o teu dedão de profeta, é esse aqui, irmão, para o seu irmão falar assim: são esses dias. É hoje, é agora. É esse o tempo. Nunca o brilho celeste esteve tão próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias viria Elias, o espírito de Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu entendo pela palavra de Deus, à luz desse texto, e por aquilo que Deus tem revelado a muitos profetas no mundo inteiro ao mesmo tempo, de que nós estamos à iminência de um grande caos sobre a terra, uma grande destruição sobre a terra, mas também estamos à iminência de uma grande restauração, um grande avivamento sobre a terra. E olhando para esse texto, eu não consigo ver de outra forma de que Deus vai trazer um avivamento dentro de casa, dentro da família, nos casamentos, na relação conjugal, convertendo o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Porque uma das coisas que o diabo mais tem feito, é uma estratégia que ele usa desde o início, desde lá do paraíso de Adão e Eva, é tentar destruir o projeto de Deus, que é chamado família. E ele tem conseguido êxito em muitas gerações. Ele tem conseguido êxito em muitas casas, em muitos lugares, em muitas famílias, mas eu creio que a nossa casa será um pedacinho do céu. Eu creio que a minha casa será uma casa de louvor e adoração. A minha casa será chamada casa de oração. Você pode dizer isso? A minha casa, bata no seu peito e diga assim: a minha casa, a minha família será um lugar de oração, um lugar de adoração. Aleluia! Tem muitas famílias destruídas, despedaçadas, sofrendo há 38 anos, há 40 anos, há 45 anos, há 10 anos, há 2 anos, eu não sei quanto tempo, mas eu sei que está vindo uma providência, está vindo um milagre de Deus, de restauração e transformação das famílias. E eu digo mais, o que Deus vai fazer nas nossas casas não é apenas para transformar dentro da nossa casa, mas é também para nós termos uma referência, porque através de nós muitas outras famílias serão transformadas. Deus está estabelecendo modelos no mundo caótico, no mundo socialmente transtornado, nesse mundo que nós estamos vendo nas redes sociais, na internet, todo lugar, de forma do aspecto político, econômico, financeiro, social, um caos generalizado. Mas ao mesmo tempo, o Senhor também está levantando um modelo, e esse modelo se chama família. Diga de novo para o irmão que está ao teu lado: Deus vai restaurar a nossa família. Fala para ele: Deus vai restaurar a nossa casa. Deixa eu ressaltar alguns pontos. Jesus, ele pergunta para aquele homem, olha que coisa interessante. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem precisava de uma cura? 38 anos esperando. E por que Jesus então pergunta? Por que o Senhor ele quer de nós uma resposta? Irmãos, do ponto de vista psicológico, trabalhando nessa área, eu vou tentar explicar para você. Muitas pessoas não sabem exatamente o que querem, porque não conseguem verbalizar aquilo que sentem e não conseguem sentir aquilo que realmente necessitam. Há uma confusão mental generalizada. O ser humano nunca foi tão adoentado mentalmente quanto nessa geração. Quanto mais tecnologia, quanto mais informação, quanto mais acesso à informação, mais as pessoas estão perdidas. Quanto mais inteligência artificial, mais relacionamento artificial. Quanto mais tecnologia e quanto mais inteligência artificial, mais burrice humana e social. Nós estamos vivendo na escassez da inteligência emocional, da inteligência social, e eu costumo dizer que também da escassez da inteligência espiritual. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas ouvem e não entendem. E aí quando você olha à luz o texto de Oséias capítulo 6, versículo 6, o que diz? O meu povo erra, perece, se perde, morre, porque lhes falta
conhecimento. E aí quando você olha para o que Jesus disse, e Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós estamos num tempo onde a verdade ela é questionada, porque nós vivemos num tempo, numa geração, onde não existe mais absolutos, porque tudo é relativo. E as pessoas estão relativizando tudo, inclusive Deus. Mas Deus não é relativo, Deus é absoluto. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temos como relativizar essa verdade que Jesus disse, não sobre uma filosofia, uma narrativa, um conceito, uma teoria, mas a verdade dizendo: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Repita comigo: Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Diga para o teu irmão: existe uma verdade, existe um caminho e existe uma vida. Posso ouvir um amém? Existem paralisias que não aparecem exatamente no corpo. E é sobre isso que eu estou falando. O maior número de enfermidades que existe hoje, a ciência chama de doenças psicossomáticas. Começam na mente, irradiam no corpo. E você vai conversar com as pessoas e você percebe que todo mundo tem uma patologia, todo mundo tem um sintoma, todo mundo tem um diagnóstico. Nunca se descobriu tanto autismo tardio, burnout, TDAH, é criança, é adolescente, é jovem, é adulto. E essas enfermidades, elas estão se tornando generalizadas, muito mais do que foi a pandemia do Covid, está sendo a pandemia das enfermidades emocionais e mentais. Os consultórios estão lotados, os consultórios psiquiátricos. Você vai tentar uma consulta com um médico psiquiatra, 3 meses para frente, 6 meses para frente, e o valor da consulta não é nada barato. Os consultórios terapêuticos, os psicólogos, porque as pessoas estão adoecendo da mente, doenças que aparecem na mente. E aqui nesse texto é nos apresentado um homem que estava enfermo há 38 anos, e quantas pessoas estão adoentadas há tanto tempo, há tantos anos, não conseguem perdoar, não conseguem confiar, não conseguem conversar, não conseguem demonstrar afeto, não conseguem romper ciclos, não conseguem recomeçar a vida, não conseguem acreditar que a família pode ser diferente. A quantidade de pessoas nos quartos escuros da vida, com uma enfermidade que é conhecida como a enfermidade do século, a depressão. O que é a depressão? A falta de perspectiva de um futuro. A falta de perspectiva de que amanhã vai ser melhor do que foi hoje. A falta de perspectiva de que amanhã Deus vai fazer coisas diferentes na nossa vida. A falta de perspectiva de que a nossa família pode ser transformada, que o nosso casamento pode ser melhorado, que os nossos filhos podem ser aquilo que nós projetamos, sonhamos e profetizamos sobre eles. E sabe quem está por trás dessa doença chamada depressão? É claro que é o inimigo. E o inimigo tem lançado seus dardos inflamados do maligno nas nossas mentes. Mas o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha, vai ter o dia mau. Vai ter o tempo em que a depressão vai bater a porta, a ansiedade e as doenças emocionais. Mas ele traz para nós uma receita: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder resistir aos dardos inflamados do maligno. E ele fala sobre o capacete da salvação. E coisa interessante, ele fala sobre a proteção da nossa mente. E aí quando você olha para Romanos capítulo 12, verso 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uau! E esse mesmo apóstolo Paulo diz assim: apresentai a Deus o vosso culto racional. Então a palavra de Deus está falando sobre a mente, está falando sobre a nossa racionalidade, está falando sobre a nossa cabeça, a nossa mentalidade, porque a maior guerra que existe no universo não é a guerra cósmica entre anjos e demônios, mas é a sua mente, é a minha mente, porque se nós perdemos a batalha aqui, irmãos, acabou. Mas se você está com a sua mente sã, saudável, se você está em oração, se você está postado de pé, então pode ter a batalha que for, porque você e Deus é a maioria, e se Deus é por você, quem será contra você? Aponta o teu dedo de profeta de novo para o teu irmão e diga assim: se Deus é por você, se Deus é pela sua casa, se Deus é pela tua família, quem será contra você? Jesus é especialista em chegar no lugar da dor. Jesus é especialista em chegar na hora certa. Ele não antecipa, ele não atrasa. Ele chega na hora certa, Norival. Ele chega na hora certa. Talvez a gente olhe assim: mas meu Deus, esse homem esperou 38 anos. Eu também acho muito tempo. Mas para Deus não existe tempo maior nem menor, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como
um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deixa eu explicar isso rapidamente. Os gregos, eles têm um vocabulário muito rico para definir alguns conceitos de palavras. E na nossa língua portuguesa, tempo é tempo, né? Tempo cronológico, tempo da hora, tempo de amanhã e tal. Mas no linguajar grego existe pelo menos 3 tipos de tempo. O tempo cronos, que é o tempo do relógio, que diz se tiver certo, é 8h15. Está certo esse relógio, Júlio? Que amanhã é segunda-feira, dia 3 de agosto. É o tempo cronológico, cronos. Mas na língua grega existe um outro tipo de tempo que é o tempo aion. É o tempo onde não há tempo. É o tempo da eternidade, onde Deus habita. Deus não está restrito ao tempo que Ele criou esse tempo. Mas entre o tempo aion e o tempo cronos, a Bíblia fala sobre um tempo chamado kairos, que é quando Deus rasga o tempo e Ele desce na providência sobre a nossa vida. Aqueles 38 anos foi o kairos de Deus sobre a vida daquele homem. Deus disse, basta, quer ser curado? Oh, parece que está demorando. Parece que a tua mente está confusa, parece que tudo está perdido, mas quando Deus rasgar os céus, no tempo oportuno, no tempo kairos, basta, Deus vai te perguntar para você o que você quer. O que você deseja? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua aflição? Jesus disse, no mundo tereis aflições, irmãos, nós passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, os boletos baterão a porta. Sim ou não? Mas Jesus também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diga para o teu irmão, pelo menos 2, 3 pessoas estão ao seu lado, tenha bom ânimo, não desista, fala para ele, tenha bom ânimo, continua animado. Jesus está chegando, fala para ele. Jesus entra no lugar da dor, ele vai até o tanque de Betesda, ele chega ali naquele dia. Oh meu Deus, eu fico imaginando aquele homem ali olhando para aquele tanque. E eu fico imaginando naquele dia algo acordou diferente. Eu acho que ele sentiu no espírito dele, tem algo diferente. O vento está soprando diferente, tem um cheiro diferente, tem alguma coisa diferente. Hoje não é um dia como os outros. Talvez você está pensando, minha vida é a mesma. Hoje está sendo igual ontem. Há ano, entra ano e sai ano, semana e semana, mês e nada muda. É por isso que as pessoas estão depressivas. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que está algo diferente para acontecer na tua vida. Imagina Jesus chegando naquele lugar, aquele homem observando aquele tanque, e de repente o olhar dele se desvia para aquele homem chamado Jesus. Ali estava um tanque de possibilidades, mas agora está chegando o autor da vida, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então de repente o teu foco está sendo uma possibilidade, mas hoje Jesus está dizendo, filha, para de olhar para a possibilidade e olha para mim. Imagina aquele homem olhando para o tanque. E de repente ele olha o autor do tanque. Olha aquele homem olhando para o tanque. E de repente ele olha sobre aquele que é Senhor. E todo joelho se dobrará. E que toda língua confessará que aquele homem que estava chegando é o Senhor. Até o anjo que descia para mexer a água. Eu fico imaginando o anjo naquele dia. Ele ia mexer a água, de repente ele para e reverencia. Porque está entrando naquele ambiente o autor da vida. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus chega naquele lugar, no tanque de Betesda, ele pergunta para aquele homem, o que você quer? Jesus, ele foi ao encontro dele. Isso é poderoso. Talvez alguém diga, na perspectiva de família, a minha família está destruída, meu casamento não tem mais jeito, está por um fio, não tem mais esperança, expectativa, já tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 38 anos, nada muda, meu filho não fala comigo, meus filhos estão afastados, meu pai me feriu, eu tenho uma ferida emocional, minha mãe nunca me deu carinho, eu sou um órfão de pais vivos, minha família carrega essa história há gerações, nada muda. Mas a mensagem do Evangelho é, quando Jesus entra exatamente nesses lugares onde não há força, Ele traz transformação e milagres. Médicos não podem, irmãos, psicólogos não podem, terapeutas não podem, cientistas não podem, mas o autor da vida ele pode, e não só ele pode, mas ele quer fazer, e não só ele pode, quer fazer, ele vai fazer, porque ele morreu para isso. Diga para o irmão que está ao teu lado, Jesus morreu para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Aquele homem não podia andar, ele se arrastava.
E naquele dia, quando Jesus chega até ele, eu fico imaginando Jesus olhando aquela cena, aquele homem prostrado. E é claro que o Senhor contemplou aquela realidade durante os seus 38 anos prostrado. Jesus está contemplando a sua realidade, o tempo que ela tem durado. Você nunca andou sozinho, você nunca esteve sozinho. Talvez você se pergunte, mas e quando eu não conheci o Senhor? E quando eu ainda não tinha entregue a minha vida para Ele? Ainda assim o Senhor continuava sendo o autor e consumador da tua vida e da tua fé. Ele nunca te desamparou, Ele nunca te abandonou. Deus tem e sempre teve, desde a eternidade, um plano ao meu e ao seu respeito. Eu amo o Salmo 139, escrito por Davi. A partir do verso 14 ele diz assim: quando eu ainda era uma substância informe, no ventre da minha mãe. Quando eu ainda era, Norival, Berones, Eli, uma substância informe, no ventre da minha mãe. Imagina, irmãos, você consegue ter consciência desse momento da tua vida? Não, a não ser que o Espírito Santo te revele. Mas eu quero que você faça um exercício agora, um exercício psicanalítico, espiritual. Feche seus olhos, só um instantinho. Eu costumo fazer isso com meus pacientes. Feche seus olhos, só por ninguém olhando para mim, feche os olhos. Eu quero que você, com a sua imaginação, que Deus te deu, a sua criatividade, tente olhar para a tua mãe grávida de você. Todos nós saímos de uma barriga. Tenta imaginar. Com seus olhos ainda fechados, ouça a voz de Deus dizendo assim: filha, filho, quando você era essa substância informe ali, nessa barriga, no ventre da sua mãe. Imagina Jesus falando isso para você. O pai olhando para você ali na barriga, independente do contexto, independente da circunstância. Às vezes eu faço esse exercício mental, olhando para a minha história. Minha mãe tinha 15 anos de idade, e Jesus olhando para ela, naquele casamento conturbado. Na verdade minha mãe e meu pai nunca se casaram. Aquela vida atribulada, aquela relação atribulada. Eles se conheceram dentro de um centro espírita. Mas o Senhor olhando para aquele ventre da minha mãe, dizendo assim: quando você ainda é uma substância informe. E agora eu, aos 54 anos, Jesus falando para mim: olha para aquela barriga da tua mãe, aquela mulher pequenininha, uma criança, menina, 15 anos. E eu olhando para aquela barriga e eu pensando: ainda quando eu era uma substância informe. Pode abrir os seus olhos. A continuidade desse texto diz: ainda quando eu era uma substância informe, lá no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito nos seus livros cada um dos dias da minha vida. O Senhor já tinha escrito no seu livro cada um dos dias da sua vida. Você está falando sobre calvinismo, predestinação? Não, não é isso. Até porque eu creio que Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, e eu posso tomar decisões. Mas louvado seja Deus, porque eu e você tomamos uma decisão. Nós estamos aqui nessa noite. Nós tomamos uma decisão de esperar brilhar o brilho celeste sobre nós. Nós tomamos essa decisão. Ainda quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito cada um dos dias da minha vida. Continuando aqui para nós irmos para o fim. Jesus faz uma pergunta estranha para aquele homem: você quer ser curado? Por que essa pergunta é estranha, irmãos? Porque Jesus sabia o que ele precisava. Jesus conhecia o coração e a necessidade daquele homem. Então por que ele faz essa pergunta? Porque ele esperava ouvir dele exatamente a verbalização de uma resposta. E se Jesus nesse momento se apresenta para você e pergunta: o que você quer? O que você precisa? O que você vai dizer para Jesus? Então você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. Nós precisamos entender o que está acontecendo dentro de nós. Parece uma pergunta óbvia, mas Jesus está levantando e levando aquele homem a confrontar a sua própria condição, a olhar para a sua própria condição. Às vezes dentro de casa, no nosso casamento, na nossa família, nós precisamos fazer perguntas semelhantes, do tipo: será que realmente eu quero mudar? Trabalhando com pessoas de diversas situações, eu percebo uma coisa muito interessante. Por exemplo, uma família que existe alguém ali que tem envolvimento com drogas. Então quando você vai tratar dessa pessoa que tem envolvimento com drogas, viciada em drogas, nós entendemos que não é ela apenas que precisa de tratamento, mas toda a família, porque essa pessoa cria dependência emocional dos seus familiares. Mas seus familiares também criam aquilo que nós chamamos de codependência emocional com aquela pessoa. E muitas vezes quando essa pessoa ela é liberta, ela é curada, ela é reformada, por dentro na sua condição de vício, aquela família continua doente, porque é uma doença familiar. Então você precisa levar aquela família também a uma cura. E muitas vezes você está olhando para a situação da tua casa e você está pensando: mas o problema não sou eu, o problema é ele, o problema é ela. Mas eu quero dizer para você: todos precisam de cura nessa casa.
E aí quando Jesus pergunta, o que você precisa? Talvez aquele homem poderia dar tantas respostas, mas ele sabia o que ele queria. E é por isso que ele estava ali há tanto tempo. Mas olha que coisa interessante. Ele revela o que ele precisa, mas ao mesmo tempo ele diz, eu não tenho condições de chegar ao tanque, porque não tem ninguém que me ajude. Essa talvez seja uma das frases mais dolorosas desse texto. Senhor, eu não tenho ninguém. E aqui é um ponto muito importante que eu quero abrir um parênteses aqui. Porque, lidando com pessoas, uma das coisas que eu mais observo é exatamente isso. Nós vivemos uma geração de carência, de atenção e de carência social. Estamos rodeados de tantas pessoas, convivemos com tantas pessoas, nos relacionamos com tantas pessoas, mas não temos envolvimento de alma, não temos envolvimento de coração. É muito comum atender um casal e você vê uma desconexão dentro daquele casamento. Não há uma conversão de um coração ao outro. Não há uma conexão emocional, uma conexão física, uma conexão espiritual. E o casamento, ele envolve essas três áreas: espírito, alma e corpo. Então você observa que as pessoas não se conectam. E nós vivemos uma sociedade exatamente assim. No trânsito, na rua, nos ambientes onde nós estamos, as pessoas estão viajando, as pessoas estão desconectadas, e estão conectadas com as redes sociais, mas estão desconectadas socialmente e de coração com as outras pessoas. É possível dentro de uma casa você ver pessoas conversarem pelo WhatsApp, mas não se sentarem à mesa, tirarem o celular e olharem nos olhos e falar e perguntar como foi o seu dia. O que você passou hoje? O que você está sentindo? Quais são as suas lutas? Pais que não conhecem o coração dos filhos, filhos que não estão nem aí para o coração dos pais, irmãos que não se falam, famílias que não se tocam, que não se abraçam, que não se relacionam. E aí Jesus, ele está olhando para a nossa casa da mesma forma e com a mesma dor que olhou para aquele homem há 38 anos enfermo e olhando para nós, esperando a gente dizer o que nós precisamos. Mas estamos tão entorpecidos pelas coisas da vida que nem pensamos sobre aquilo que está acontecendo. O mundo está desabando, a casa está caindo, um buraco está se abrindo debaixo dos nossos pés e a gente está vivendo como se estivesse tudo bem, mas não está tudo bem. O Senhor, Ele quer nos confrontar com a nossa realidade. Há pouco tempo atrás eu tive esse confronto pessoal, porque de repente a gente aperta um botão chamado piloto automático e a vida entra num voo de cruzeiro, piloto automático, e parece que está tudo bem, e de repente a gente passa por um quebra-mola, por um buraco e dá aquela estremecida, e você olha para o lado, o que está acontecendo? Sabe o que é isso, irmãos? É Deus te chamando a atenção para te perguntar, o que está acontecendo com você? Como está a tua vida? Como está a tua história? O que está acontecendo? Abre os olhos, porque a realidade, ela não está tão desse jeito que você está achando. E esse homem, ele constata, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos. Há alguém que disse o seguinte, se nós tivéssemos na vida pelo menos 2 amigos, não teríamos depressão, ansiedade, burnout, doenças emocionais. Então se os consultórios são abarrotados de pessoas doentes da mente, do coração, da alma, então eu quero entender que essas pessoas não têm amigos. Que nós não nos relacionamos, no máximo mandamos um bom dia no WhatsApp, mas não nos sentamos para nos conhecer e olhar nos olhos. Fala Deus, né? Fala comigo também. Precisamos sair do piloto automático e entrar no modo humano. Jesus não manda o homem explicar nada. O homem não precisou explicar o que estava acontecendo. Quem fez isso com você, quem te abandonou, quem foi o responsável. Mas Jesus falou para ele assim, levanta. Primeiro comando, levanta. Deus está olhando para mim, para você, olhando para a nossa casa, olhando para a nossa família, para o nosso casamento, para a tua situação financeira, para a tua situação profissional, e Ele diz para você nessa noite, ei, levanta, sai desse lugar de prostração, sai desse lugar que você mesmo se colocou, levanta. O primeiro comando é levanta, e olha que interessante, Jesus não pegou na mão daquele homem e o levantou, Ele disse, levanta. Isso não é interessante, irmãos? O homem era aleijado, coxo, enfermo, talvez não podia andar, certamente não podia andar. Então por que Jesus falou, vem, levanta aqui comigo, eu vou te dar uma força, vem. Não, Jesus fala, levanta. Sabe o que significa, irmãos? Que esse primeiro passo é você quem tem que dar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse é um comando pessoal. O apóstolo Paulo está dizendo assim, essa incumbência é sua, é você quem tem que buscar essa transformação, é você quem tem que dar esse primeiro passo. Então Jesus olha para aquele homem e diz assim, levanta, sai desse lugar. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, ei, levanta,
Levanta desse lugar onde você se colocou. Levanta desse lugar de impossibilidades. Levanta desse lugar de falta de perspectiva. Ah, mas eu estou deprimido, eu estou cansado, eu estou desanimado. E o Senhor continua afirmando, levanta. Ah, mas eu não estou com vontade, irmão. Com vontade ou sem vontade, levanta. Ah, mas eu não sei como, não sabendo como, levanta também. Esse é o comando do Senhor para nós nesses dias. Levanta. Isso não significa ignorar a história, aquilo que aconteceu significa a sua história explica muita coisa, mas não precisa determinar o seu futuro. 38 anos prostrado, esse é o passado, agora é o presente é Jesus entrando na tua história, e o futuro é glorioso, é um brilho celeste. Diga para o teu irmão assim, o futuro é glorioso. Aleluia. Talvez na tua vida você tenha recebido rejeição, abandono, violência física, violência emocional, silêncio. Eu aprendi que o que mais causa dor no nosso coração não é o ódio de outra pessoa, mas é a indiferença. O silêncio, a indiferença de alguém, a ausência, a escassez, os padrões familiares destrutivos. Mas em Cristo você pode dizer, isso pode até ter chegado até mim, mas não vai continuar assim. É uma inconformidade. É você olhar para a realidade e dizer assim, eu não quero mais, eu vou me levantar. Eu não sei nem o que vai acontecer depois. Será que aquele homem sabia que se ele tentasse levantar alguma coisa ia acontecer? Talvez não. Mas ele obedeceu o comando, ele levantou. Então esse é o comando de Jesus para nós, levanta. Eu posso ter estado até aqui assim, mas eu acredito que a partir daqui vai mudar. Você acredita, irmãos? Quem acredita? Que vai mudar, que vai melhorar, que vai ser transformado. Aleluia. Nós temos que ter fé, temos que acreditar. Mas aí o segundo comando de Jesus, e aqui é bem interessante, ele diz, levanta. O homem levantou. E agora Jesus diz, sai correndo não, toma o teu leito. Uau. Toma o teu leito. O que era o leito dele, irmãos? O lugar da vergonha. O lugar onde ele ficava ali deitado durante aqueles anos todos, o leito de enfermidade, o leito de dor, o leito de impossibilidade. Mas não é estranho, porque Jesus pode dizer, larga esse leito para lá, levanta e larga isso para lá e sai andando. Não, levanta, toma o teu leito. Levanta, toma o teu leito. O que significa? O lugar da dor, a família, as pessoas, aquilo que quase matou você, quase, não matou, é exatamente isso que você vai pegar e carregar debaixo dos seus braços, para você se lembrar da onde Jesus te tirou, do que Jesus fez na tua vida. É um memorial, levanta e anda. E aquele dia era um sábado, ninguém, o enfermo não podia carregar o leito no sábado, e Jesus contra a cultura, porque Jesus não está preso numa caixinha, irmãos. Aquilo que Ele vai fazer na tua vida é algo tão diferente, tão extraordinário, que as pessoas vão ter dificuldade de entender, mas é Jesus que está fazendo. Ele quebra os padrões, Ele quebra os protocolos, Ele quebra a caixinha, Ele fura a bolha. Porque Jesus não está preso a um ambiente cultural e social. Ele é Deus sobre todas as coisas. Diga isso para o teu irmão, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre a tua vida, Ele é Deus sobre os teus problemas, Ele é Deus sobre a tua enfermidade, Ele é Deus sobre a tua casa, Ele é Deus sobre as tuas impossibilidades. Ele é Deus. Aleluia. Irmão, se esse aplauso é para Jesus, ele pode ser mais forte, aleluia. Um aplauso mais forte ao Senhor, um grito de glória, de aleluia. Mas Jesus não dá. Eu estou levantando, eu estou ficando bom e tem que carregar esse troço debaixo do braço. Jesus fala, carrega esse leito, irmão. Leva essa dor com você e mostra para todo mundo o que eu fiz na tua vida. Ah, mas hoje é sábado, não interessa se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, não tem hora, não tem dia, porque quando o tempo Kairos vem, o tempo da oportunidade, irmãos, é contra o tempo, é contra a cultura, é contra o entendimento, é como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Mas Senhor, eu achei que o Senhor ia fazer assim, assim, assado, daquele jeito. E Deus diz, não é assim, não é assado daquele jeito, é do meu jeito. Levanta, toma o leito. Não questiona, não tenta entender. Porque as coisas de Deus, elas não se discernem pela racionalidade. E esse é o problema dessa geração. O Evangelho é simples, o Evangelho é puro, o Evangelho é muito simples, crê no Senhor Jesus, é só isso.
Então por que os intelectuais não conseguem entender a simplicidade do Evangelho? É isso mesmo, porque é muito simples, e eu e você, na nossa simplicidade, na nossa humildade, entendemos o Evangelho e recebemos a Jesus na nossa vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Simples assim. Mas 10 vezes raiz quadrada, não precisa fazer conta, é simples. Crê no Senhor Jesus, é só isso, irmão. Levanta, toma o leito, é só isso. Não tenta entender, não tenta racionalizar, não tenta questionar como Deus faz, porque Ele faz como Ele quer, Ele é Deus. Essa parte ela é maravilhosa. Jesus não diz, esqueça o que aconteceu. Ele diz, toma o leito para você se lembrar todos os dias do que aconteceu. Jesus não quer te dar amnésia. Outro dia desse, alguém perguntou para mim, você trabalha com hipnose? Não precisa hipnotizar. Não precisa desmaiar e levantar diferente. Só precisa entender que o que Deus está fazendo não é entendível, se é que essa palavra existe. Só precisa entender que o que Deus está fazendo não é explicado. Não tem livros, não tem teorias, não tem narrativas. Ninguém escreveu, ninguém viu, ninguém entendeu, ninguém sentiu, mas Ele está fazendo. Carrega esse leito. E aí quando as pessoas olharem para você, o que está acontecendo? Eu não sei, Jesus só mandou eu levantar e carregar o leito. Mas é a tua vergonha, a tua dor, exatamente isso, para eu nunca me esquecer do que Jesus está fazendo na minha vida. Levanta, toma o teu leito. E o próximo comando, anda. O que significa isso? Não fica parado. Ei, Deus está entrando na tua história, Deus está intervindo com o tempo kairos dele, no teu tempo cronos. E quando isso acontecer, levanta, toma o leito e sai andando, irmão. Não fica parado. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus não para, ele não é estático. Ele continua e continua. É de glória em glória, é de fé em fé, é de milagre em milagre, é de experiência em experiência, é de maravilha em maravilha. É o brilho celeste, irmão. Não apaga. As trevas é apagado, é escuro, não tem vida, não tem alegria, é depressivo. Mas o reino de Deus é alegria, é surpresa, é algo novo todos os dias. Se a sua vida está uma mesmice, hoje Jesus diz para você, levanta, toma um leito e anda. Movimento. Não é prostração. Uma das coisas que a gente indica para o depressivo é levanta. Anteontem, sexta-feira aliás, uma mulher me procurou, 53 anos de idade, e ela disse para mim assim, eu tive um casamento, fui abusada durante 10 anos, consegui reunir forças, me separei. Tive um filho, criei esse filho sozinha. 3 anos depois tive um outro casamento. E esse homem, ele dizia que me amava, mas maltratava o meu filho. Reuni forças, depois de 8 anos também me separei. Continuei criando meu filho. E agora, quando meu filho tinha 22 anos, eu reencontrei o amor da minha adolescência, uma paixão antiga, lá de trás. E eles se encontram, e de repente parece que agora a vida dela se encaixou. E eles começam um relacionamento. E esse homem adota no coração esse filho com 22 anos. E ela diz, agora começou a minha felicidade. Mas 2 anos depois esse homem tem um câncer e morre. Há 6 meses atrás ela me procurou e falou bem assim, Almir, por favor, ajuda o meu filho. E eu comecei a trabalhar com esse rapaz, agora ele está com 24 anos. E ele foi melhorando e eu pensei assim, não é ele que está precisando, eu só pensei. Ele ficou melhor, parou o processo. 6 meses depois, essa mulher me procura na sexta-feira, totalmente destruída em lágrimas. E ela disse para mim, eu até contei isso para a Tati, irmãos, a gente ouve tantas histórias, e não é que a gente fique insensível, mas a gente aprende a lidar com a dor, né? E a gente tem que ser forte, é igual o médico. Imagina um cirurgião se fosse operar e ficasse emotivo, e ficasse tremendo, matava o paciente. Então, o profissional, né, da terapia, ele também tem que ter uma resiliência para poder ajudar as pessoas. Claro que a gente sente. Mas quando essa mulher disse para mim assim, aquela frase dela, ela tocou lá no íntimo do meu coração, porque ela disse assim, eu cansei de ser forte. Eu suportei um casamento destruído, um segundo casamento destruído, suportei a perda de um homem que eu amava, mas eu não estou conseguindo mais carregar essa carga sobre os meus ombros. Eu não quero mais ser forte. Eu chorei, irmãos, porque eu senti a dor daquela mulher, porque eu já passei por essa situação. Eu me empatizei com a dor dela. Enquanto ela falava aquilo para mim, eu
pensando, porque ali eu não estou na condição de um discipulador com um discípulo, a mulher nem é cristã, mas eu no meu pensamento orando, Deus, o que falar para uma pessoa numa situação como essa? Porque eu não posso pegar uma fórmula pronta, que o chat GPT me indicou, e chegar e falar assim, toma, aplica isso aqui, pum, vai dar certo. Um chazinho terapêutico para a sua mente. Será que funciona? Mas eu ali pensando, Deus, me dá uma palavra, me dá um insight, e a única coisa que eu fazia era chorar junto com ela. E ela de repente parou e falou assim, você está chorando? Eu falei, estou. E aí ela respirou e falou, você também já passou por isso? Eu falei, já. Irmãos, eu não precisei falar mais nada. A minha dor, compartilhada com a dor dela, começou a ser terapêutico para o coração dela. E ela foi se levantando. Foi se levantando. E ontem ela mandou uma mensagem para mim, assim, eu não estou bem ainda, mas eu saí de casa. Porque eu falei para ela, sai de casa, não fica parada. Por isso que eu estou falando sobre isso, o movimento. Não fique em casa, vai para a praia, vai caminhar no calçadão. Aí ontem ela mandou uma foto com fone de ouvido, eu estou caminhando no calçadão. Meu coração está doendo, mas eu estou caminhando. Eu falei, não para de caminhar. Ela andou 7 quilômetros. Ela andou de uma ponta a outra, a pá de Camburi, e voltou a metade. Eu falei, isso aí, não para de andar não. Continua andando, nós vamos se levantar, eu vou te ajudar, você não está sozinha, vamos junto. Então pega aí na mão do teu irmão que está ao teu lado, irmão, faz um ato profético aí, pega na mão dele, fala assim, irmão, vamos junto, vamos andar, se eu cair você me levanta. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente, se um cai o outro levanta, se um se estribucha o outro ajuda. Então vamos junto, irmão, vamos ajudar um ao outro, ninguém vai ficar para trás. Vamos nos ajudar. É por isso que eu falei, ora uns pelos outros no início. É por isso que lá em Jerusalém, Deus falou, ora por esse homem. Aquele homem viajou quilômetros para buscar uma resposta. Ele não poderia sair de lá sem a resposta. Você não vai sair daqui hoje sem uma resposta. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como Jesus vai fazer você sair. E Ele está dizendo para você, ei, levanta, toma um leito e sai andando, irmão. Ei, catarabalachoro, catarabalachoro. Aleluia, anda, ai, está doendo. Lembrei daquele cântico, né? Então louve. Eu sou ruim de letra, mas vamos lá. Deus vai à frente, quebrando a corrente. Ele trabalha, minha contigo. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. Levanta e anda e canta. Levanta, anda e adora. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está doendo, continua. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Como diz o pastor lá do Nordeste, eita Jesus cheiroso. Aleluia. E para nós terminarmos, irmãos, levanta-te, toma o leito e anda. Levanta da culpa, levanta do medo, levanta da tristeza, levanta da depressão. Jesus sabia que o que estava fazendo aquele homem prostrado não era uma doença exatamente física, não era talvez um problema de osso, neuronal, fisiológico. Aquele homem estava prostrado por causa de uma falta de perspectiva, por uma falta de transição da mente, pela falta de poder conseguir olhar para o futuro e ver um futuro melhor. E eu me arrisco a dizer que a sua luta, a sua dificuldade é também isso, falta de perspectiva. Não é o dinheiro que está faltando, não são as pessoas que estão ao seu redor complicadas, não é aquela situação que você deixou sexta-feira lá no trabalho, mas é a sua falta de poder de olhar. Mas hoje Jesus está dizendo para você, levanta. Sabe o que significa levantar? Sai dessa posição de olhar para baixo e olha para cima. Porque quem está prostrado olha para o chão, mas quem levanta olha para o horizonte, olha para cima. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés, porque aquele que me guarda, o guarda de Israel, ele não tosquenejará. Ele não vai esquecer, ele não vai dormir, ele não vai ir embora e me largar aqui, não, ele está comigo todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você diga, mas eu decepcionei a minha família, eu decepcionei a minha esposa, eu destruí o meu casamento. Ei, mas o Senhor está dizendo para você, levanta, toma o teu leito e anda. Responsabilidade não precisa terminar em condenação, pode começar e continuar num processo de restauração.